Eu e o Paulo vamos apresentar agora o nosso projeto final da matéria Infraestrutura em Nuvem para Projetos com Ciência de Dados. Essa aqui é a agenda da nossa apresentação. A gente vai falar sobre o contexto, vai falar sobre o objetivo da nossa aplicação, o dataset, o back-end, que a gente utilizou a plataforma Azure Machine Learning Classic, onde desenvolvemos 2 pipelines, um usando o Nivebase e outro usando o SVM, e disponibilizamos 2 web services. Após, a gente também vai falar sobre o nosso front-end, que a gente hospedou nossa página no Heroku, e utilizamos o Streamlit para desenvolver todo o layout da página. Após isso, vamos mostrar a nossa aplicação de fato funcionando. Vamos lá. O contexto que está inserido, a nossa aplicação, é no contexto do Outubro Rosa. A gente sabe que essa campanha aqui é muito importante para a prevenção do câncer de mama nas mulheres, e de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, 1 em cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos. E, infelizmente, o câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres, de todos os diferentes tipos de câncer. Além disso, uma das principais características do câncer de mama é que quanto mais precoce for seu diagnóstico, maiores são as chances de tratamento. Entretanto, tem uma pesquisa realizada que revelou que mais de 3,8 milhões de mulheres na faixa de 50 a 69 anos nunca haviam feito o autoexame ou a mamografia. Então, a fim de aumentar a conscientização a respeito da prevenção e diagnóstico precoce, há todo ano a campanha Outubro Rosa, que visa alertar as mulheres sobre esta causa. E o objetivo da nossa aplicação é contribuir com essa conscientização, com a campanha do Outubro Rosa, e assim a gente desenvolveu um aplicativo onde construímos 2 modelos de machine learning capazes de detectar o câncer de mama. Esse aqui é o nosso dataset. O nosso dataset está disponibilizado dentro da própria plataforma Microsoft Machine Learning Studio Classic. É esse aqui, o Breast Cancer Data. Ele tem 683 instâncias e 10 atributos, sendo um atributo alvo e 9 atributos explicativos. Aqui a gente tem um panorama geral dos atributos. A gente vê aqui que o atributo alvo se chama classe, e ele pode assumir 2 valores, 0 quando o diagnóstico é negativo e 1 quando é diagnóstico positivo para o câncer de mama. E aqui a gente tem outros 9 atributos explicativos, que é idade, menopausa, tamanho do tumor, entre outros. A gente verificou que esse dataset ele já está normalizado entre 1 e 10. Então, aqui os valores que esses atributos assumem variam entre 1 e 10. Aí aqui a gente vê um histograma sobre a distribuição, né, dos valores. O Paulo vai dar continuidade falando sobre o nosso pipeline, que foi com o Nivebase, primeiramente. Olá, pessoal. Esse modelo é o modelo de Machine Learning baseado no algoritmo Nivebase, né? Então, a gente tem aqui no nosso canto superior o instanciamento do dataset, né? Breast Cancer Data. Em seguida, a gente tem aqui o Edit Metadata, né? Que a gente faz a inserção de todos os 10 atributos, né? Como a Maisa falou, são mais de 600 instâncias desse dataset. Então, a gente entrou aqui na sequência com o Split Data, como a gente já conhece a metodologia da criação do modelo de Machine Learning. A gente tem aqui que fazer a divisão, né, dos dados de treino para os dados de teste. Então, a gente tem aqui, a gente decidiu na utilização de 80% de dados para treino e 20% de dados para teste. E na sequência o primeiro ganchinho saindo aqui dos 80%, ele vai para o Train Model, que está recebendo, né, o nosso algoritmo de Machine Learning baseado na Nivebase, né?
E nesse módulo train model, a gente instancia o atributo class, que é o atributo classe, né? Que é o atributo que a gente vai fazer a previsão, né? No caso, se é 0 ou 1, ou se o diagnóstico foi positivo ou foi negativo. E na sequência, a gente tem aqui o score model, que vai estar recebendo a saída do train model e vai estar recebendo ali a outra parte do split data, né? E no final a gente tem a avaliação do modelo, os resultados após o run do modelo, né, da criação desse pipeline aí, depois que roda, a gente tem os artefatos, né, que são os resultados para esse modelo. Pode passar, Maísa, por favor. Então, a gente se baseou aqui na análise baseada na curva ROC. Então, a gente consegue verificar que para esse modelo, né, a validação nos dados de teste, né, ela foi boa, né, a gente pode dizer assim, boa, né, não chegou no overfit em si, né, mas ele teve ali na pontinha, ele teve um pouco de erro, né, então, para análise inicial, a gente consegue ver que esse modelo ele tem uma precisão de acertos, né, para essa base de dados de treino. Pode passar, Maísa, por favor. Aí, olhando os números, né, dessa variação da curva ROC, a gente consegue ver ali que ele tem uma precisão para acertos de 0,96. Então, é uma precisão razoável, né, aceitável. Né, e um recal aí de 0,98. Pela matriz de confusão, é ali que a gente teve, para esse modelo, apenas um falso negativo. Então, essa pessoa possivelmente tinha, e ela tem a probabilidade de não voltar a fazer um segundo exame para confirmar, né? A probabilidade já reduz. E o falso positivo, para esse modelo, ele pegou dois, né? Duas instâncias, no caso. Esse seria a avaliação do modelo Naive Bayes. Agora eu vou dar continuidade falando sobre o outro pipeline, só que agora usando o SVM. Esse outro pipeline é bem parecido com o pipeline que o Paulo já mostrou, então eu só vou pontuar aqui as diferenças. As únicas diferenças são esse Normalize Data, esse módulo aqui, e também o módulo que seleciona o algoritmo, né, de Machine Learning, que eu usei aqui o suporte Vector Machine. Então, esse Normalize Data, eu utilizei o método de transformação TAM, que pega os dados de entrada e transforma os dados entre 0 e 1. E aqui eu estou usando, além disso, eu estou usando aqui o suporte Vector Machine, mas os outros módulos são igual. Aqui a gente vê a saída, né, da avaliação do modelo. Vamos ver como ficou o SVM, para a gente comparar até com o Naive Bayes que o Paulo acabou de mostrar. Aqui é a curva ROC, a gente vê que a curva ROC aqui ficou um pouco pior do que do que o Paulo mostrou, do Naive Bayes, né? E aqui são os números. A gente tem aqui um F-score de 0,92, o do Naive Bayes foi de 97, então a gente teve uma piora aí de 5%, mais ou menos, né? E aqui a matriz de confusão, a gente vê aqui que o SVM também, ele retornou 4 falsos negativos, que é ruim, né? Falando em questão de prevenção de doença, o modelo errar, ter falsos negativos, né? É ruim, que significa que aquela pessoa está doente, mas o modelo falou que não estava. Então, pode ser bem prejudicial para essa pessoa ter esse diagnóstico, né? Após a implementação desses 2 pipelines, a gente resolveu subir os 2 serviços. A gente subiu o serviço tanto usando o pipeline com Naive Bayes
e tanto o outro pipeline com SVM. Então, a gente tem 2 serviços no ar, cada um usando um modelo diferente. O Paulo vai dar continuidade aqui, mostrando um pouquinho do código. Ok, pessoal. Então, aqui a gente tem as partes principais da classe de implementação, né? Essa função aqui, ela diz respeito à seleção dos modelos. Então, aqui a gente tem um radio button, né? Que vai dizer se o usuário quer utilizar um modelo two-class base naves, né? Naive base, ou se ele quer usar o two-class support vector machine. E de acordo com a seleção do usuário, ele vai endereçar a URL e a API key, né? E vai retornar esses 2 valores. Pode passar, né? Após o usuário passar esses 2 valores, ele vai entrar com os dados. Então, a gente vai ter um insert data, que são slides do qual o usuário vai fazer a inserção através de um slide em cada um desses atributos, né? E esses atributos vão estar dentro do body da requisição. E quando o usuário fizer essa seleção, no momento que for dado o start request no web service, ele vai carregar a seleção do radio button, né? Após a seleção do radio button, ele vai entrar aqui nessa função aqui no início, aqui embaixo, request to web service, que vai entrar o dado que está vindo do insert data, a URL e a API key, né, que é a chave de autorização. Né? Então, a funcionalidade do back-end é essa. Vou passar mais. Então, aqui a gente tem o nosso front-end, no qual a nossa seta está mostrando ali o botão de requisição para verificar os valores que estão aqui no lado esquerdo, né? Pode passar, mas a gente vai mostrando essa parte. Então, aqui, explicando essa parte do front, a gente tem aqui no nosso lado direito a inserção dos dados que o usuário vai verificar para uma variabilidade de entrada de valores para o modelo verificar se o diagnóstico do paciente é câncer de mama ou não, né? Se tem ou não câncer de mama. Então, a gente tem aqui 2 exemplos da seleção no radio button do modelo two-class naive base, né? E da seleção do modelo two-class support vector machine. A gente tem a visualização dos resultados, né? Mas já pode mostrar na sua aplicação na nuvem. Ok. Cliquei aqui esse aqui é o link da nossa aplicação, ele vai ser direcionado para essa página aqui, ó. A gente vê que está hospedado aqui dentro do Heroku. Aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem a seleção de valores, né? Que é esses slides aqui, que facilita bastante a inserção de dados, porque a gente não tem que estar digitando. À medida que eu vou alterando aqui os valores, esse gráfico aqui, ele vai mudando. A gente vê aqui o marronzinho é o tumor size, né? Viu que eu aumentei aqui, aumentou aqui a barrinha dele. Isso aqui é para a gente ter uma noção do tamanho, né, dos valores dos atributos. Além disso, eu vou mudando aqui e aqui também vai mudando. Nodos envoltos, que é esse aqui. Ó, eu coloquei 5, ficou 5 aqui. Coloquei 8, ficou 8 aqui. Após a entrada dos dados, a gente tem a opção de selecionar um ou outro modelo. Vou selecionar o two-class base. Clico no botão realizar previsão. Aí aqui eu tenho o resultado, que o paciente tem câncer de mama, com essa probabilidade aqui. E a gente também tem um modelo SVM. Vou realizar a previsão, bora ver o que o SVM vai falar. Também o SVM falou que o paciente tem câncer de mama, com essa aqui probabilidade um pouco mais alta. Aqui a gente decidiu colocar os 2 modelos no ar, porque
pode servir como um duplo cheque, né, para quem está usando a aplicação. Às vezes, a pessoa quer ter uma opinião de um outro classificador, né? Aqui a gente tem 2 classificadores, para ela não ficar com opinião só de um. Essa foi a nossa aplicação. Paulo, quer complementar alguma coisa? Não, acho que é isso, né? A aplicação, ela tem esse intuito, né, de estar recebendo mais de um modelo, né, que pode ser reaproveitada, né, para inserção de outros modelos, né? Acho Sim, que como seria isso. trabalhos futuros, a gente também Isso. teve a ideia de, por exemplo, usar outra base, né, uma base maior, porque essa base a gente pegou da própria plataforma, né, do Azure lá. Então, se tiver uma base de um hospital, né, seria bem interessante. E acredito que ajudaria bastante no diagnóstico precoce, né? Verdade. Então, obrigada. Obrigado, pessoal. Bom, boa tarde, professor. Esta apresentação diz respeito ao trabalho final da disciplina de infraestrutura da pós-graduação de Ciência dos Dados da Universidade do Estado do Amazonas, das alunas Giovana De Luca, que sou eu, e da aluna Paula Samanta. Bom, o roteiro da nossa apresentação vai se iniciar com a introdução do problema que a gente deseja resolver e o objetivo geral do nosso trabalho e do desenvolvimento do nosso Data App. Em seguida, serão mostrados como funciona o nosso conjunto de dados, onde os dados foram coletados, estão disponíveis, alguns atributos de entrada e o atributo-alvo. Em seguida, vai ser falado sobre o nosso web service e o experiment criado lá na ferramenta da Azure. E, por fim, serão mostrados os resultados no nosso Data App. Bom, o nosso trabalho, né, o nosso problema, ele tem muita relação com o serviço de transporte a ser utilizado por alguém que deseja se locomover. Muitas vezes a gente fica em dúvida se vai pegar um ônibus, um táxi, um Uber, enfim, como é que a gente vai fazer esse transporte. E se a gente conseguisse estimar o preço de uma passagem de táxi utilizando algum tipo de aplicativo, ia ser interessante para a gente conseguir comparar com, por exemplo, uma corrida de Uber ou alguma coisa assim. Para isso, a gente precisaria de alguns parâmetros de entrada para estimar esse preço, como a distância, a quantidade de passageiros, o tipo de pagamento, que são informações da frota, e também algumas outras informações de tarifa, por exemplo, a bandeira do táxi, que está, né, o horário daquela corrida em questão, que tem relação com a bandeira, também se vai ter alguma taxa extra de congestionamento, por ser um horário de pico, ou também algum tipo de pedágio, dependendo da localidade que você está. Assim sendo, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver um Data App que ele vai prever o preço de uma viagem de táxi, especificamente dos táxis amarelos de Nova York, utilizando um modelo treinado no Azure Machine Learning Studio. Bom, o escopo do nosso trabalho está restrito aos táxis de Nova York por causa do nosso conjunto de dados, que são de táxis de Nova York, mas nada impediria de aplicar a mesma ideia e construir um Data App para uma localidade diferente, dado, né, um conjunto de dados dessa localidade com parâmetros similares aos utilizados na construção desse aplicativo. Bom, o nosso conjunto de dados ele se chama Yellow Taxi Trip Records. Ele possui registros de diversas viagens de táxi amarelo de Nova York, que inclui alguns campos de data, hora local do início e do fim da corrida, distância da viagem, tarifas discriminadas, como já citei, como gorjeta, taxa de congestionamento, pedágio, ao tipo de pagamento da corrida, a quantidade de passageiros e alguns outros parâmetros relatados pelo motorista, como, por exemplo, um identificador único desse motorista dentro das táxis de Nova York. E, claro, também tem o preço daquela corrida, né? O preço que o passageiro pagou durante a viagem de táxi. Esses dados eles foram coletados e fornecidos pela Taxi Limousine Commission, a TLC, e também pelos fornecedores de tecnologia autorizados da Taxicab.
Bom, esse conjunto de dados ele existe desde muitos anos, né? Esses dados são coletados há muito tempo, e, portanto, o conjunto de dados ele é muito grande. Já que o nosso objetivo principal aqui era um fim acadêmico, né, era o desenvolvimento desse trabalho, a gente reduziu o dataset e a gente utilizou apenas um mês, que foi o mês de dezembro de 2020, que é o mês que tem os dados mais recentes disponíveis lá no site. E ainda assim, né, são muitas corridas, quase 1,5 milhão de corridas, né, 1.461.897 exemplos, e os dados podem ser obtidos por meio do link que está aqui disponível no slide. Bom, nosso web service, né? Ele foi implementado utilizando a ferramenta que foi mostrada durante a disciplina Microsoft Machine Learning Studio, da Azure, que é o serviço de cloud da Microsoft na sua versão gratuita. Dentro do experimento criado, né, na ferramenta, foram utilizados para o desenvolvimento do algoritmo, treinamento do modelo, os algoritmos de redes neurais e Randall Forest para problemas de regressão. Pelo fato do nosso problema se tratar de regressão, né, a gente estima um preço que é um número, que é o preço da viagem de táxi, e esses algoritmos tiveram ali uma métrica de mean absolute error, o MAE, para redes neurais de $3,06 e para Randall Forest de $1,81. Dessa forma, como o Randall Forest demonstrou um erro menor, ou seja, um desempenho melhor do que o de redes neurais, a gente escolheu o Train Model do Randall Forest para deploy no Web Service. E para a utilização posterior, claro, do nosso Data App por meio do Heroku e de uma aplicaçãozinha Python. O experimento pode ser observado no slide a seguir, porém acho mais legal a gente mostrar pelo próprio Microsoft Machine Learning Studio. Bom, nosso primeiro task aqui da nossa pipeline, do nosso experimento, é o nosso conjunto de dados, certo? Que foi feito download no site e foi salvo aqui no conjunto de datasets, e ele possui 128 MB. Foram selecionadas só algumas colunas para serem utilizadas, porque existiam algumas colunas que eram de parâmetros muito específicos de umas questões burocráticas lá de Nova York, dos táxis, e também por serem identificadores únicos que não iriam agregar muito no nosso modelo. Em seguida, foi utilizado uma task de edit metadata, apenas para renomear as colunas e fazer uma tradução para o português e ficar mais simples de entender, de construir nosso AppData lá na frente. Em seguida, foi feito um split data para treino e teste, sendo 80% para treino e 20% para teste. Aqui na esquerda, a gente tem o algoritmo de redes neurais para regressão. Inicialmente, foi treinado um modelo que demorou mais ou menos 3 minutos para executar, né, para ser treinado, com os parâmetros padrões que já vinham aqui no modelo de redes neurais de regressão, só que o erro estava alto, perto de $30, o que não era nada satisfatório, e ele errava muito, tinha alguns valores negativos. Foi feita uma segunda tentativa em que foram alterados alguns modelos e ainda assim ele errava bastante, ele estava com erro baixo, mas ele ainda assim previa alguns valores negativos no atributo-alvo, que não fazia muito sentido. E, por fim, ficou essa amostragem aqui de parâmetros sendo 200 neurônios da camada oculta, uma taxa de aprendizado de 0,001 e 100 interações, né? Foram esses 3 parâmetros que foram alterados. E aqui no Train Model, claro, o montante total, né, que foi o preço que foi pago na viagem. Aqui na direita a gente tem o algoritmo de Forest de regressão, que não foram alterados nenhum dos parâmetros. Também aqui no Train Model o montante total, e ambos foram escorados utilizando os dados de treino do Split Data e avaliados com o Evaluate Model, obtendo aquele MAE que foi mostrado no slide. Em seguida, foi criado o experimento de predição, que comprimiu, né, algumas atividades do experimento de treinamento. Aqui, como a gente pode ver, tem realmente o modelo de Randall Forest, e foi incluído aqui o atributo de entrada do Web Service e de saída também. E, claro, em seguida foi feito o deploy desse experimento preditivo para posteriormente ser utilizado na aplicação.
Bom, para o desenvolvimento do Data App, foi implementado um código Python, utilizando uma interface gráfica simples por meio da biblioteca Streamlit, conforme o professor também mostrou durante a disciplina. E esse código realiza algumas requisições ao web service que foi implantado pelo serviço da Azure, conforme foi mostrado agora há pouco. Para hospedar esse Data App e a gente poder utilizar de qualquer lugar, foi utilizada a plataforma Heroku, né? Então, o nosso Data App está disponível aqui nesse link, mas antes eu vou mostrar um pouquinho do código, como ficou. Bom, aqui alguns atributos do Streamlit para serem mostrados. Aqui também, né, alguns atributos de texto do Streamlit, que são os atributos que vão ser coletados, as informações que vão ser passadas na entrada. O botão, o data, o dicionário, que vai ser os dados que vão ser enviados no corpo da requisição. Aqui é a requisição sendo feita. Logo em seguida, aqui a requisição possui um resultado, que é transformado em JSON, e depois vira ali a saída do nosso da nossa aplicação, né, que é a predição sendo feita lá pelo web service. E aqui tem a URL, né, do nosso web service e a API key. E aqui, claro, tem um accept caso dê algum problema, e aconteceu várias vezes, durante aqui a tentativa da requisição. Bom, olhando aqui como ficou o nosso Data App, ele ficou intitulado aqui Web Data Yellow Drip Data, com algumas descrições aqui de desenvolvimento e de finalidade da aplicação. E existem aqui 5 atributos de entrada para serem preenchidos, e ao apertar o botão, ele realiza a predição, faz a requisição ao web service que foi feito o deploy aqui pelo Microsoft Machine Learning Studio. É como se ele mandasse, né, uma entrada para ser escorada no modelo que foi treinado, e ele vai retornar um resultado lá para a aplicação, e ele vai ser mostrado aqui embaixo. Então, vamos testar utilizando um passageiro. Eu vou colocar aqui uma quantidade menor da distância em milhas, devido ao fato da datasete ser de Nova York. O tipo de pagamento 1 se refere a dinheiro, nenhuma gorjeta e uma taxa de congestionamento de 2,5 dólares. A predição nos retorna ali, o preço da viagem é de 3,9 dólares. Então, numas 5 milhas com todos esses outros 4 parâmetros, a gente possui ali um preço de 3 dólares aproximadamente. Se a gente aumentar aqui a distância, esse preço vai aumentar, né, para 7 dólares e 43, por exemplo, e assim sucessivamente. Se a gente colocar uma distância maior, ele vai aumentando cada vez mais. Lembrando aqui que eu posso aqui aumentar, alterar outros parâmetros, e ele vai dar um preço diferente. E também tem que lembrar que o erro do nosso algoritmo lá, né, o mean absolute erro foi de 1,81 dólares, então, dependendo do resultado aqui, ele pode variar para mais ou para menos. A gente não focou muito em ter um ótimo desempenho nos modelos, a gente focou mais, né, no desenvolvimento do Data App em si, da aplicação e da hospedagem no Heroku, além também de utilizar aqui o serviço da Azure para desenvolver o experimento e fazer deploy. E é isso. Muito obrigada, professor. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. E perguntas. Oi, boa noite. A gente vai apresentar sobre o trabalho da disciplina de infraestrutura em nuvem para projetos com ciência de dados, ministrado pelo professor Fábio Santos, e a equipe é formada pela Juliane Raiol e pelo Kid Mendes. O contexto que a gente trabalhou foi diante o acidente vascular cerebral, que, de acordo com a OMS, o AVC é a segunda maior causa de morte no mundo, responsável por aproximadamente 11% do total de mortes. E o conjunto de dados que usamos é para prever se um paciente tem probabilidade de desenvolver AVC com base nos parâmetros de entrada. Sobre o dataset, ele foi retirado da plataforma Kaggle, que ele tem o nome de Stroke Prediction Dataset. Ele contém esses atributos de ID, o gênero, idade, hipertensão, se a pessoa teve doença cardíaca, se já foi casado, qual o tipo de trabalho, a residência que vive,
o nível médio de glicose no sangue, o índice de massa corporal, se o status de fumante, e o nosso atributo-alvo, que é o stroke, se o paciente teve um AVC ou se não. Então, o conjunto de dados contém 5.110 instâncias com 12 atributos. O pré-processamento dos dados, a gente vai trabalhar melhor isso no pipeline, que já já a gente vai ver. E foi feito também uns tratamentos, por exemplo, na inserção de intervalos de atributos numéricos. Então, foi feito isso na categoria de idade, a gente resolveu por separar aí criança, adulto, final da fase de adulto, para entrar na fase de idoso. E também em relação à questão do índice de massa corporal, que é um atributo numérico, mas existe uma classificação para você categorizar esses números, você dá um sentido. Então, se uma pessoa ela tem menor que 18,5, ela está underweight. Se está entre 18,5 e 25, ela está no estado saudável, um peso ideal. 25 e 30 ela está sobrepeso, e mais que 30 ela é considerada obesa. E essa foi retirada dessa fonte, esse gráfico. E também foi feito outro tratamento de como o nível de sangue, de glicose no sangue pode influenciar. Então, se tiver menos que 140, é considerado normal. Se tiver mais de 200, é considerado diabetes. E se ele está entre 140 e 199, é indicado como pré-diabetes. E todos esses tratamentos foram tudo para visar uma melhor acurácia, uma melhor predição dos dados, do que ser só números e o modelo ter que entender isso. Então, categorizando esses números, acaba deixando de uma forma mais fácil o aprendizado do modelo. Então, seguindo para a pipeline, foi utilizada a Azure Cloud, o Microsoft Machine Learning Studio. Essa aqui é a nossa pipeline, que inicia lendo os dados do dataset. A próxima coluna que a gente vai para o processamento dos dados, que vai ser retirar a coluna de ID, que não será muito útil no aprendizado do modelo. É feito um tratamento para mudar o tipo da coluna de MC, que é BMI aqui em inglês. E depois disso, ele vai para ele muda o tipo de coluna e vai para o numérico, o tipo da coluna. E nisso a gente pode ser feito o tratamento dos valores nulos que contém nessa coluna. E é visualizado nesse script aqui, que foi utilizado onde tinha os valores ausentes. Foi considerado substituir esses valores pela mediana, porque se for visualizar aqui o dataset, como é que ele está distribuído, ele contém muitos valores distintos assim. E então tem uma variação alta, e daí você pode ver como é que ele fica distribuído. Então o valor mais populoso, ele não é correspondente à média. Então foi por isso que eu escolhi a mediana, para não enviesar o modelo. A seguir tem uma execução de script,
que é feita aquela categorização dos atributos numéricos de idade, do IMC e do nível de glicose, que é, como eu já expliquei antes, se tinha maior que 0 e menor que 18, é peso abaixo, peso normal, sobrepeso, e assim vai, é feito esses tratamentos. Depois, passando a etapa do pré-processamento, a gente vai para a etapa de treinamento, que você vai particionar os dados. Eu escolhi aqui fazer um holdout de 70 por 30, e depois vai ser feito o treinamento dos modelos. Os modelos que foram escolhidos é o Two-Class Boosted Decision Tree e o Two-Class SVM, que se for comparado, fazer uma visualização de como ficou os modelos, qual seria o melhor, foi decretado que o melhor modelo foi o Two-Class Boosted Decision Tree, porque ele, observando aqui a matriz de confusão, ele obteve poucos falsos negativos e poucos falsos positivos, e teve uma acurácia boa e uma curva ALK também boa. E comparado com o modelo de SVM, Two Class, o modelo, dá para perceber aqui que ele era um modelo mais para zerar tudo, ele entendia como um não. Então ele foi tudo para true negative. Então era só um falso negativo ou não. E a acurácia foi boa, mas se for comparar com a Field Score, ele tem uma curva bem baixa. E a curva ALK também foi menor que o do Boosted Decision Tree. Então o modelo ficou bem enviesado aqui. Por isso que para fazer o modelo de Web Service foi escolhido o Boosted Decision Tree, porque ele obteve uma melhor generalização do modelo. Aqui a gente pode ver como é que ficou o nosso Web Service, que ele tira aquele split dado, o treinamento, e só vai para o deploy mesmo do serviço. Então pega o input, aqui ele faz o pré-processamento de categorizar os índices, os atributos numéricos de idade, MC e o nível de glicose. E tem aqui o modelo e é feita uma predição, e aqui saiu o output no nosso Web Service. Indo para o modelo de Web Service, aqui tem uma predição de AVC, que é justamente o modelo que a gente está trabalhando. Tem a descrição aqui, que é usado para prever se o paciente tem probabilidade de desenvolver AVC. E aqui, na nossa app, a gente consegue visualizar como que ficou o deploy no servidor da Heroku. E aqui a nossa nossa data app utilizando o StreamDit, que aqui a gente tem um campo de formulário preenchendo todas as informações de input, e aqui a gente tem informações do nossa aplicação, descrevendo, apresentando os dados que tem, os atributos categóricos, fazendo uma análise exploratória dos nossos dados. Então aqui a gente pode ver que o gênero feminino ele é mais recorrente do que o masculino. O nível de AVC aqui, como se trata de um conjunto de dados real, então ele não tem balanceado o conjunto de dados. Então tem muito mais gente sem AVC do que AVC, então ele está de acordo.
E também tem a distribuição dos valores numéricos, retirando os outliers que acontecem aqui, verificando como é que estão se comportando. E tem a nossa matriz de correlação dos atributos categóricos, que mesmo alguns atributos possuindo uma correlação meio que forte, ele não vai, como tem poucos atributos categóricos, optou-se para não retirar, porque mesmo ele tendo uma correlação um pouco alta, mais ou menos alta, está na média, não é recomendado você retirar esses atributos, porque pode acabar influenciando no seu modelo de predição. Então, fazendo um teste rápido aqui, bora preencher os formulários. Então, qual gênero você se identifica? Escolher o masculino. Tenho 23. Eu não sei o meu IMC, mas vou botar 28 aqui. Média de glicose. Vou botar 148. Você já teve um AVC? Ainda não. Qual é o seu tipo de trabalho? É privada. Você é fumante? Nunca fumou. Você tem hipertensão? Não. Você tem alguma doença cardíaca? Também não. Você já foi casado? Não. Qual zona rural você vive ou urbana? Então aí a gente faz a nossa predição clicando no botão e vixe, o servidor caiu aqui, eu vou tentar atualizar. Beleza. Imprevistos acontecem. Tá carregando, o servidor meio que caiu. Então bora preencher rapidinho. 23, MC 138 não, é 28. De glicose 138. Não. Hipertenso. Não. 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 Realizando a predição. Bora lá para baixo para ver como é que ficou. E aqui a gente tem o resultado da predição, que de acordo com os dados que eu inseri, a previsão de risco de ter um AVC é alto. Então eu deveria ir no médico e procurar uma abordagem para eu prevenir esse acidente vascular cerebral. Então é isso. Esse foi o Data App desenvolvido por mim e pela Juliane. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Apresentarei neste momento o trabalho da disciplina Infraestrutura em Nuvem para Projetos com Ciência dos Dados, ministrado pelo professor Fábio Santos, durante o curso de pós-graduação em Ciência de Dados da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Nossa equipe é composta pelos membros Daniel Soares, Eric Michael, Clemerson Silva e Leonardo Rocha, alunos da turma 2 do curso de Ciência de Dados. Para contextualizar o trabalho, consiste na criação de um Data App que deverá consumir um modelo de Machine Learning por meio de um Web Service criado por meio do Azure Machine Learning. O dataset escolhido pela equipe foi retirado da plataforma Kaggle, chamado de Stroke Prediction Dataset. Este conjunto de dados é usado para prever se um paciente tem probabilidade de desenvolver um AVC com base nos parâmetros de entrada como sexo, idade, tabagismo, etc. A equipe achou interessante abordar esse assunto já que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS,
O AVC é a segunda maior causa de morte do mundo, responsável por aproximadamente 11% no total de mortes. Então, achamos que este é um tópico bem relevante. O dataset possui ao todo 5.110 linhas e 12 colunas, sendo elas ID, que é o identificador único, sexo, podendo ser masculino, feminino ou outro, idade do paciente, hipertensão, 0 se o paciente não tiver hipertensão e 1 caso ele tenha hipertensão. Doença do coração, 0 se o paciente não tiver nenhuma doença e 1 se ele tiver alguma doença. Uma variável para saber se o paciente é casado ou não. Variável work type para saber que tipo de trabalho aquele paciente possui, podendo ser children, trabalhador do governo, nunca trabalhou, trabalho particular ou autônomo. Residence type para saber o tipo de residência, se ele mora num âmbito urbano ou rural. Nível médio de glicose no sangue, índice de massa corporal, status de fumante, podendo ser já fumou, nunca fumou, fuma ou desconhecido. E a variável AVC, que é 1 para se o paciente já teve um AVC e 0 se ele nunca teve um AVC. Após a escolha do dataset, antes de levarmos o dataset diretamente para o Azure Machine Learning, optamos por realizar o tratamento dos dados a partir de um notebook, pela familiaridade com a ferramenta e pelos recursos disponíveis. Então, dentro desse notebook, começamos com a remoção da coluna ID. Percebemos também que havia valores faltantes na coluna de índice de massa corporal. Então, procedemos completando as linhas faltantes com a média dos dados presentes. Fizemos o uso do Label Encoder nas variáveis categóricas. Então, por exemplo, uma coluna que antes era masculino ou feminino passou a ser 0 ou 1. E por fim, foi feito o balanceamento do dataset. Após o dataset passar por estes tratamentos, montamos o pipeline dentro da plataforma Azure Machine Learning. Então começamos pela importação do dataset, dividimos ele em dados de treino e teste, treinamos utilizando o modelo Two Class Boosted Decision Tree e obtivemos esses resultados. Um modelo com 77% de acurácia. Depois, com esse modelo já treinado, fizemos o deploy para o Web Service. Nele pegamos a Primary Key, que servirá de referência dentro do código, e o modelo do código em Python, que será modificado mais para frente para ser adaptado para o nosso projeto, utilizando o Streamlit para apresentar esses dados dentro do Heroku. O Streamlit é um framework desenvolvido em Python que torna possível a criação de aplicativos elegantes para modelos de machine learning, ou mesmo visualização de dados, para uma simples análise exploratória de um dataset. Além de possuir de forma nativa HTML e JavaScript, desta forma não é necessário saber programar nessas linguagens. Com o código adaptado para o nosso projeto, criamos um repositório local, fizemos o commit e o push para a plataforma Heroku, onde disponibilizamos o nosso Data App através do link appavc.herokuapp.com. Nele temos um formulário onde o usuário pode preencher os dados como sexo, idade, se possui hipertensão, se possui alguma doença cardíaca, se é casado, qual sua ocupação, tipo de habitação, nível médio de glicose, índice de massa corporal e se é fumante. E após preencher todos os dados, o Web Data App informará o resultado se aquele paciente tem ou não probabilidade de ter um AVC no futuro. É isso que gostaríamos de ter apresentado. Qualquer dúvida, estamos à disposição e muito obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui o trabalho da matéria de ciência de dados aí para infraestrutura em nuvem. Nesse primeiro momento, eu vou começar aqui falando um pouco do dataset, o objetivo do dataset, do target dele,
apresentando um pouco da equipe, e após isso eu vou seguir para a parte mais prática. Bom, no objetivo do app aqui é fazer uma previsão, né, de problemas cardíacos conforme alguns parâmetros de entrada para o sistema. Esses parâmetros são baseados na saúde física do paciente quando ele entra em um hospital, né? Então, ele entra no hospital, é feita uma triagem, nessa triagem são colhidos alguns dados, e aqui, conforme o dataset, a gente tem um target se naquele momento o paciente estava tendo um ataque cardíaco ou não. A equipe é formada por mim, Flório Lima Reis, e pelo Renato Lessa. Então, como eu adiantei, o objetivo é prever, por meio de parâmetros apontados por exames, se um determinado perfil de pessoa pode ter uma doença cardíaca. A arquitetura ela é baseada num back-end, né, num web service no back-end, e um front-end também, para consumir esse web service, né, de uma forma amigável. Tudo isso está deployado ali no Heroku, né? Bom, falando um pouco aqui do dataset, ele é um dataset do Kaggle. A descrição dele é Heart Disease UCI. Então está aqui disponível o link dele, caso queira fazer algum tipo de teste também. A quantidade de linhas é 304, nós temos 14 colunas, sendo elas 13 colunas para dado de entrada e a última é de target. Então a gente tem ali a idade, sexo, dor no peito, qual a pressão arterial do momento, o colesterol, se houve pico de glicemia, o ECG em repouso, né? Então a parte de cardio, né, em repouso, os picos de batimento, e etc, né? E por fim a target, que a target ela é uma coluna binária, né? Então formada somente por 0 ou 1. A 1 diz se o paciente ele estava com alguma doença cardíaca, e a 0 se não estava. A gente pode ver que detalhando, né? A gente tem sim um dataset balanceado. Ele já vem bem tratado para a gente não teve muito trabalho nessa parte de tratamento dos dados, não tinha os resultados nulos, né? Então, nessa parte de ETL aí foi até tranquilo para a equipe trabalhar em cima do dataset. Então, uma espanada aqui rápido nas colunas, a gente pode ver que a target aqui a gente tem uma quantidade razoável de 1 e 0, né? Então, ali entre 60% pessoas com ataque com problemas cardíacos e 40% com não, né? Então um bom dataset aí para a questão de aprendizado, né? E as colunas também a gente pode ver que tem um certo balanceamento ali, né? Certo ali no pico glicêmico, não tem muito, mas sexo, colesterol, pressão arterial tá bem tranquilo. Essas aqui são as outras, né? As outras colunas. Como a gente pode ver também, tem um balanceamento razoável. Tá? E aí agora a gente vai para a segunda parte, que é com o Renato Nessa. Ele vai explicar mais aqui a parte do código, né, do pipeline, dos deploys, e por fim a solução funcionando na prática, tá bom? E é isso. Bom, professor, como o Floro falou aí, eu vou apresentar agora a parte do pipeline, né? Então nós seguimos o exemplo lá, como o senhor orientou nos vídeos, criamos um projeto lá no Microsoft Machine Learning Studio Classic, e aí adicionamos lá os artefatos, ficamos aí com 2 experimentos, um dataset e um modelo treinado nesse projeto. Então vou partir aqui para os experimentos.
mostrar primeiramente o que a gente construiu antes da publicação do Web Service, né? Nós trabalhamos aí com o dataset de doenças do coração, que vem em CSV. Tal qual o senhor orientou, nós demos uma analisada, como é que estava o balanceamento do dataset, e vimos aqui no final que tinha um balanceamento razoável para a gente trabalhar. Então, fizemos uma edição de labels, né, das colunas, mudamos os nomes das colunas para poder aplicar aí os conceitos, e algumas coisas que a gente não entendeu ficou na verdade não achamos uma tradução correta, aí ficou com o nome de origem. Dividimos em treino e teste, 70% para treino e 30% para teste, e utilizamos um modelo, um algoritmo de árvore de decisão para treinar o modelo. Ao final a gente percebeu que o nosso target em relação ao score, ele acertou bastante aqueles pacientes que tinham doença, né? Um percentual bom aqui no score, mas também teve alguns errinhos, né? Vou botar para rodar mais uma vez e vou fazer a publicação pro Web Service, né? Então, depois que nós botamos para processar, ele criou um experimento de predição com essas características, e então a gente fez o deploy da solução. Pedindo para rodar primeiro. Agora sim, fazer o deploy. Substituir o que está lá em produção. E aqui fizemos todo aquele trabalho, né, que o senhor orientou. Os campos aqui nós testamos e ele realmente trouxe as informações. Pegamos aquelas configurações daqui e aplicamos no nosso código. Tá aqui. Com as informações do Web Service.
e fizemos o deploy da solução para trabalhar em conjunto, front-end e back-end, sendo que a aplicação foi feita o deploy lá no Heroku. Então, essa é a nossa aplicação. Ela já entra com os dados default que nós deixamos no nosso código. Aqui. E esse primeiro paciente, ele é um exemplo de alguém que tem problemas no coração. Então, vamos pedir para ela realizar a previsão. Ela de fato identificou que ele tem risco de doença. E já deixamos preparado aqui alguns exemplos. Nesse segundo exemplo a gente tem um paciente mais novo. Vamos analisar se ele tem o risco. Não tem risco de doença, né? E temos um terceiro exemplo, também um paciente mais jovem, que segundo os parâmetros a aplicação apresenta risco de doença. Então, professor, esse foi o nosso trabalho. A gente deixa aberto para, caso o senhor tenha dúvida, entrar em contato com a gente, né, de tudo aquilo que a gente desenvolveu. E muito obrigado aí pela matéria. Olá, estou aqui para apresentar o projeto da disciplina de infraestrutura em nuvem para projetos em consciência de dados. O tema do nosso trabalho tem como predição de câncer de pulmão com o Two-Class Bayes Point Machine, que é o nome do modelo que a gente tem dentro do Azure Machine Learning. A nossa equipe é formada pela Andrea Monique, o Francisco Marcelo, o Lucas Pereira e eu, Marcos Wennington, que vou estar conduzindo aqui a apresentação hoje. Aqui a gente tem o roteiro da apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco o objetivo, sobre o dataset, a construção do pipeline dentro da Azure, a construção do web service e a implementação do data app. Depois disso eu vou demonstrar, né, como está funcionando o data app, utilizando um experimento bem prático. Bom, como objetivo a gente tem construir uma solução baseada em aprendizado de máquina, utilizando diagnóstico de câncer de pulmão, baseado em conjunto de sistemas de sintomas que um paciente possa informar para esse nosso app, né, esse nosso aplicativo. A solução consiste em um data app constituído de back-end, criado e hospedado através do Azure Machine Learning, e um front-end desenvolvido com a biblioteca Streamlit e hospedado no Heroku. Bom, para começar, vou mostrar aqui o dataset que a gente utilizou. O dataset utilizado ele está dentro do Kaggle. A gente não tem muita certeza de onde vieram esses dados, mas a gente tem aqui que é um dado de domínio público, né? E está disponibilizado online e acessível para qualquer pessoa. A gente tem aqui algumas colunas do nosso dataset. A gente tem a quantidade de instâncias que existem dentro desse dataset, que são 284. E aqui dentro do dataset a gente tem os seguintes atributos. Primeiro, o gênero, a idade, se o indivíduo é fumante ou não, se ele tem determinados sintomas, como dedos amarelos, ansiedade, como se tem a pressão alta, enfim. Vários tipos de sintomas aqui dentro. Com base nesse dataset, nós construímos essa aplicação. Aqui a gente tem o nosso modelo gerado, o nosso experimento gerado dentro da Azure Gallery, né? A gente salvou ele aqui para uso posterior e tudo mais. Aqui a gente tem como a gente treinou o nosso modelo, né? Basicamente. Eu vou explicar um pouco mais como foi feito. Acho que não tem nada muito de outro mundo, mas vamos lá. Primeiro a gente recebe como input o nosso dataset que a gente tirou, né, do Kaggle. A gente pode ver aqui que esse nosso dataset ele tem uma quantidade muito diferente de dados
uma quantidade muito desbalanceada de dados de pacientes com câncer no pulmão e pacientes que não têm. A gente percebe que existe a maior parte, né, do dataset é composta de pacientes com câncer no pulmão, 270, quando que pacientes que não têm são apenas 39. A gente, baseado nisso, né, baseado nesse desbalanceamento dos dados, a gente decidiu por aplicar essa técnica de SBOLT, com alguns parâmetros aqui, considerando o nosso atributo-alvo, claro, que é essa coluna Lung Cancer. Depois disso, a gente decidiu normalizar os dados numéricos utilizando um Emax Scaler. Os nossos dados numéricos, nesse caso aqui para esse dataset, é apenas a coluna age, né, a idade do paciente. Então a gente fez esse balanceamento e conseguiu deixar entre 0 e 1, né, os valores, para que o nosso modelo conseguisse trabalhar melhor com esses dados numéricos aqui. Depois disso, a gente fez a categorização dos dados, né? A gente viu no dataset que a gente tem dados com 1 e 2, né, para identificar se o paciente fuma ou não, né? E a gente tem também o gênero, né, que é tipo MF, que é masculino e feminino. Então, esses dados que tem como valor inteiro na categoria, a gente utilizou essa caixinha aqui para atualizar eles, né, de inteiro para categórico. E a gente fez esse aqui também para o gênero, de transformar para eles de string para também categórico. Depois disso, a gente passou para a parte de divisão dos dados. 70% dos dados foram utilizados para o treino do modelo e 30% para o teste, mais aqui embaixo. Aqui está o nosso modelo utilizado, que foi o two-class Payers Point Machine, como eu já citei anteriormente. Aqui tem alguns parâmetros que a gente utilizou para treinar esse modelo. Aqui tem o treinamento do modelo em si, considerando a coluna de atributo-alvo, que é o Lung Cancer. Depois disso, a gente tem a parte de score do modelo, né, utilizando aqui nossos 30% que saíram da parte de divisão dos dados. Depois disso, a gente tem a parte de avaliação do modelo. Nessa parte, a gente consegue visualizar melhor aqui as nossas métricas. Aqui a gente tem bonitinho a nossa curva ROC, né? A gente percebe que tem uma área bem grande abaixo da curva, então isso já identifica que o nosso modelo teve um bom desempenho, né, para o algoritmo selecionado, para a técnica selecionada. E além disso, a gente percebe aqui embaixo, que a gente teve uma acurácia de 0.95, uma precisão de 0.95, recall de 0.96 e um F-score de 0.95. A gente percebe que aqui pela matriz de confusão, que a diagonal principal ela até está mais preenchida, né? Enquanto a diagonal secundária tem poucos dados de falso positivo e falso negativo. Beleza. Com base nesse modelo que a gente gerou, a gente viu que estava bom, né? Dava para ser utilizado. Então a gente partiu para criar a parte de experimento que faz a predição do modelo, né? Aqui a gente tem como entrada o input, né, do web service. A gente tem aqui os dados que vêm, né, do web service. A gente tem o dataset original. Aqui a gente faz as transformações que a gente já fez anteriormente na parte de treinamento. Não preciso entrar muito em detalhe, mas são basicamente as mesmas transformações, né, de categórico e tudo mais. Depois a gente tem aqui o nosso modelo que a gente salvou daqui dessa primeira parte. E a gente tem a parte de score do modelo, que é para justamente fazer a previsão desse novo input que entrou aqui, baseado no modelo que foi gerado anteriormente. Depois disso, a gente envia esse score para o nosso web service como output. E tá beleza, a parte da Azure acabou aí. Então a gente vai para parte da nossa previsão, né? Do nosso data app. A gente tem aqui as credenciais, né, que a gente utilizou no Heroku. É muito importante que a gente utilizou as nossas credenciais da Azure dentro aqui do próprio Heroku, enfim, a fim de evitar que essas chaves fossem expostas lá no nosso repositório, né, do GitHub. Então a gente deixou elas aqui guardadinhas, então é bem bacana essa ideia que a gente teve de salvar essas nossas chaves aqui.
Aqui a gente tem o nome do nosso app, né, que é Streamlit Web App WeApós 2, que está lá disponível já, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas antes disso eu vou mostrar um pouco do nosso código, né, como a gente fez para gerar esse front-end utilizando o Streamlit. Aqui a gente tem nossos inputs, né? Os tipos de input, a gente tem o gênero, idade, os sintomas, né, que o paciente tem. Beleza, a gente tem o nosso botão de predict. A gente tem algumas funções aqui para normalizar os inputs, né, que a gente passa, fica bonitinho lá pro usuário, mas aí depois a gente precisa normalizar para ser de acordo com o que está salvo no dataset, né? Então a gente faz isso aqui, e tem essa função também de mostrar os resultados, que mostra se o resultado é positivo ou negativo com base nos dados que o usuário inputou. Quando o usuário pressiona o botão de predict, ele instancia, né, essa classe aqui da Azure, que a gente tem aqui, as conexões são feitas aqui dentro, né? A gente pode ver aqui, né, que a gente utiliza aquela URL, aquela API que a gente colocou lá no Streamlit, e gera a conexão. Depois disso, quando o usuário preenche, né, tudo que ele preencheu e tudo mais, a gente cria quando ele aperta o botão predict, né, a gente cria o dicionário que vai ser enviado para fazer essa predição. Então a gente passa para Azure esse dado, e ela nos retorna a resposta. Essa resposta ela chama o show results, que vai mostrar se foi positivo ou negativo, com base no resultado, né, e tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar, né, como é que a gente fez para o resultado final, né, de todo esse processo. Aqui a gente tem o nosso web app, bonitão, funcionando já. E vou demonstrar aqui com um exemplo pra gente ver os dois tipos de resultado, né. Primeiro eu vou botar um paciente aqui que não tem muitos sintomas, ele tem, sei lá, ansiedade, fadiga, e toma bebidas alcoólicas, masculino, 24 anos. Realiza previsão e ele retorna aqui negativo, né? Aparentemente está tudo bem com você. O resultado acima é apenas um experimento acadêmico, procura o médico caso não esteja se sentindo bem. Isso aqui é muito importante, né? Já que é apenas um experimento, não é um diagnóstico de verdade. Agora vamos tentar ver outro resultado, né? Um resultado positivo. Vou botar aqui o paciente é fumante, ele tem doença crônica e, sei lá, tem dores no peito. Bora ver. Analisar a previsão. Positivo. Certo. Talvez seja bom consultar o médico. Mais uma vez, a mesma mensagem, né, de que não é o diagnóstico verdadeiro. E, enfim, esse foi o nosso trabalho, nossa apresentação. A gente vai deixar disponível aí os links para acessar tanto a galeria quanto o nosso código no GitHub, né? E a nossa aplicação também funcionando. Caso tenha alguma dúvida, é só entrar em contato, a gente está aí disposto a responder. E acho que é isso. Valeu, obrigado. Olá, nossa equipe, formada por mim, Jussi Carla Pires e o Charles Santa Rosa. Vamos falar sobre diabetes, né? Machine Learning para análise preditiva na saúde, e o nosso trabalho tem o intuito de predizer diabetes em mulheres indígenas PIMA. Falar um pouco sobre diabetes. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 422 milhões de pessoas em todo o mundo têm diabetes. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A causa do tipo de diabetes ainda é desconhecida, e a melhor forma de preveni-la é com prática de vida saudável, né? Alimentação, atividade física e evitando álcool, tabaco e outras drogas. E também tem os tipos de diabetes. Diabetes 1, né? Aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Diabetes tipo 2 está diretamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo,
triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Pré-diabetes é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar um diabetes tipo 1 ou 2, né? E também tem o diabetes gestacional, que ocorre de maneira temporária, né, durante a gravidez. As taxas de açúcar no sangue ficam acima do normal, mas ainda abaixo do valor para ser classificada como diabetes tipo 2. Esse dataset, né, ele foi retirado dos próprios datasets mesmo que tem no Esri, e fala dos índios, no caso do Arizona, né, que tem a maior taxa de diabetes de qualquer população do mundo, né, mais especificamente nas mulheres, né, com a redução das terras para caça e pesca, o povo Pima foi obrigado a mudar a dieta tradicional e receber apoio alimentar do governo. Essa tela aqui mostra já o nosso dataset, né, já no ambiente Esri, mulheres com pelo menos 21 anos de idade, né, herança indígena Pima, e é um dataset parcialmente normalizado, contém 9 colunas, né, e 768 linhas nesse dataset. Aqui é o nosso pré-processamento, né, são as nossas colunas do dataset, né, números de quantas vezes a mulher engravidou, a glicose, né, valores da pressão arterial, espessura da dobra da pele, terapia com insulina, mantendo níveis aceitáveis, o índice da massa corporal, se tem risco hereditário, idade em anos, e o outcome, que é classe 1, indica a pessoa com diabetes e 0 sem diabetes. Isso daí é tu já, né, Chance? Então, o nosso dataset, como a Juscarla falou, que ele já havia previamente já tratado com as variáveis, mas observando mais detalhadamente, a gente observou que tinha alguns dados que eram praticamente inválidos, né? Então, por exemplo, tinha algumas pessoas com pressão zero, dentre outros tipos de dados que não seria interessante a gente trabalhar na predição. Então, aqui optamos pelo desenvolvimento do tratamento de dados usando o próprio script mesmo em Python, mas existe também outros módulos, né, de realmente de tratamento, mas eu resolvi ter essa abordagem aqui, até porque eu não me lembrei quais eram os métodos utilizando os módulos para fazer, né? Então, esses dados que apresentavam valores zero, né, que praticamente não seria aproveitando, a gente colocou como nulo. Alguns posteriormente a gente preencheu com a média, basicamente isso para a gente tratar essas colunas, esses valores nessas linhas aí, para justamente a gente ter um dataset já pronto para ser trabalhado a predição. Aqui a gente tem uma telinha retratando aí a parte de experimentação do treino, né? Aqui a gente usou 2 classificadores ali para tentar fazer uma comparação, qual melhor se adapta aí para fazer uma predição baseada na sua acurácia e no seu score. Então a gente usou o SVM, né, e também a árvore de decisão. Então, baseado nas aulas, há a possibilidade da gente trabalhar com vários tipos de modelo para a gente tentar alcançar um modelo melhor. Por enquanto a gente usou só isso aqui, mas o final do dataset para ser utilizado, consumido pela aplicação web,
né, via web service, a gente trabalhou com o que se saiu melhor desses dois modelos. Mas eu posso adiantar que o que saiu melhor, eu vou mostrar depois, aqui os resultados, o SVM se saiu melhor em relação, para esse caso, em relação à árvore de decisão. Então aqui tem os resultados que a gente alcançou. Aqui nós temos em azul o SVM, né, que teve uma pontuação, a curva ROC aqui bem melhor do que a árvore de decisão. Então aqui nós temos uma acurácia aqui no caso aqui do SVM, né, de 7.743, né? A gente pode verificar isso melhor aqui no próprio script. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui o nosso modelinho, nossa modelagem que foi feita, e aqui nós temos uma validação, a comparação dos dois modelos de classificação binária, que é o nosso caso. Então aqui dá para observar aqui a comparação dos dois modelinhos que foram utilizados, né? Então está aqui a árvore de decisão, uma acurácia um pouquinho menor do que o SVM, ok? Com isso, e a gente gerou o nosso web service, né, para ser consumido pela aplicação web, nosso web app, para ser consumido por algum tipo de cliente, certo? Então, nós temos aqui as credenciais que são imputadas nesses clientes para ele poder consumir isso. Bom, vou mostrar agora o consumo desse web service, como foi falado nas aulas. Eu tive dificuldade, né, em fazer funcionar com o Streamlit, fazendo deploy no Heroku, usando como eu uso o Linux. E aí eu tive essa dificuldade. Eu fiz várias vezes, eu encontrei esses problemas, eu não consegui. Eu conseguia fazer o deploy, porém, por algum motivo, que eu não sei, eu segui todas as instruções, tanto o template do script do professor, para tentar chegar no serviço ideal, que sem erros, né? Mas infelizmente não consegui fazer funcionar. Então eu optei aí, como é só um cliente para consumir, eu optei pelo Swag, né? Amplamente utilizado no desenvolvimento de software, principalmente de APIs, para servir como um norte aí na hora do desenvolvimento. Então vamos lá. A URL está aqui, certo? Para consumir esse cliente aqui, para carregar. Normalmente o endpoint, né, com as variáveis que a gente já havia comentado desde o início da apresentação. E aqui eu vou só fazer uma validação, alguns valores aqui vou setar aqui, para tentar chegar no resultado final. Tem uma breve descrição, né, do que se trata cada variável dessa aí, de input. Esse pedigree aqui, o nome talvez pareça ser estranho, mas é o nome que encontrei para relacionar exatamente esse tipo de dado. É tipo um valor, né? É um cálculo. Esse cálculo não ficou explícito para mim no dataset ou na descrição do dataset de como ele foi obtido, mas era uma forma de mais ou menos mensurar ali a relação dos parentes, né, desse paciente, os parentes desse paciente, o paciente com esses parentes, a relação entre eles. Então, porque a questão da diabetes, ela é hereditária. Então, isso aqui serve para medir vamos dizer assim, essa relação. A idade, né? Valor de saída. Então, nós temos a saída aqui, fazendo aqui uma probabilidade e esse retorno exatamente como anda no web service. Então, por enquanto, é isso, professor. Eu acho que, se tiver alguma dúvida, a gente está aberto para responder, né?
Júcio, vai querer falar alguma coisa? Não, finalizamos aqui então. Ok, obrigado. Boa noite. Olá, professor Fábio, olá, turma. Essa é a apresentação do módulo Infraestrutura em Nuvem para Ciência de Dados, né, dos alunos André Santos, Sebas Felipe e Eduardo Amorim. Essa apresentação consiste, né, na contextualização do nosso problema. O problema em si é a proposta que a gente tem para resolver esse problema, uma análise exploratória dos dados, apresentando alguns conceitos sobre o dataset, um pipeline no Azure Machine Learning, o deploy desse pipeline no Web App e um teste desse modelo. A gente vai apresentar um teste desse modelo funcional, que já entrega um resultado verídico, e uma proposta conceito do que a gente acredita que seria o ideal para uso, mais bonito, mas ainda conceitual da resolução desse problema. Bom, contextualizando, né? Segundo o relatório estatístico de segurança viária, a bebida alcoólica ela representa um grande custo para a sociedade em termos de acidentes e representa um grande risco tanto para pedestres quanto para motoristas e transeuntes que circulam em nossa sociedade, né? E acredita-se que o surgimento da bebida alcoólica ele tem ocorrido desde a pré-história, então ele é algo que é muito presente em nossa sociedade e fez parte da formação de como a gente entende, como a gente se compreende enquanto sociedade como um todo. Então, lá atrás, com o surgimento dessas bebidas alcoólicas em geral, elas eram usadas como uma forma de recompensa, né, das pessoas que eram mais ricas antigamente, para os seus serviçais e assim por diante. Então, com o passar do tempo, a bebida ela foi se popularizando e atingindo mais camadas, e com o passar do tempo ela se tornou, principalmente com o advento da Revolução Industrial, com maior possibilidade de produção, ela se tornou mais comum para todos. Todos passaram a ter um acesso, ela deixou de ser algo estritamente usado pela camada social, mas com mais riquezas, né, em si. Então, desde 1920, já há uma preocupação com os malefícios da bebida alcoólica, né? Então, nesse ano, foi realizada a primeira lei seca, que ela ocorreu nos Estados Unidos, né? Que tinha como objetivo banir o consumo da bebida alcoólica, porque já apresentava um problema também desde do seu início do consumo. Já em 1872, um pouco antes também, mas na Inglaterra, já se aplicava uma primeira lei em relação a conduzir um veículo após o consumo de álcool, chamada de Licensing Act, que era como uma pena de multa ou prisão para condutores de carruagens alcoolizados. Então, já havia essa preocupação mesmo com veículos que não possuíam motorização. Pode passar, Eduardo, por favor. Então, nosso problema em si, né? Segundo o relatório estatístico, ele foi feito uma análise e um estudo que levantou os efeitos que o álcool causa nos motoristas, né? Então, à medida que a pessoa vai consumindo cada vez mais copos de cerveja, ela tem alguns efeitos colaterais que vão impactar na sua direção, né? Pode passar, por favor. Então, a lei seca, né? No Brasil. Ela é datada de 2008 e ela
ela faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, né, que passou a proibir a condução de veículos automotores em via públicas. E em dezembro de 2012, houve uma alteração nessa lei também, proibindo qualquer tipo de consumo de álcool. Então, com zero tolerância para uma mínima quantidade de teor alcoólico no sangue. Então, dado esse problema que a gente apresentou, a gente tem dados apresentados pela OMS em 2014, coletados por eles, né, que o consumo médio das pessoas, em geral, ele gira em torno de 8,7 litros, né, e uma projeção baseada nesses dados para 2025 é de um aumento nesse consumo, ou seja, a gente pode ter um malefício ainda maior com mais pessoas consumindo ainda mais álcool. Então, a partir de recomendações de relatório estatístico de segurança viária, a partir do estudo deles, eles recomendam que haja um reforço nas operações de lei seca e que seja feito que tenha um maior rigor com relação à punição de motoristas que sejam pegos infringindo a lei. Então, a nossa proposta busca criar um modelo que possa ajudar os nossos agentes da lei a terem informações de quais seriam os melhores dias, as melhores datas em que eles pudessem realizar essas operações para onde as pessoas estão mais propensas a consumir bebida alcoólica. Então, a nossa proposta baseia-se num dataset obtido do Kaggle, que esse dataset ele foi obtido a partir da cidade de São Paulo, e ele conta com dados de consumo de bebidas alcoólicas de janeiro a dezembro de 2015, numa área acadêmica, é uma área universitária de estudantes de 18 a 28 anos. Então, nós possuímos dados diários desse ano, e a nossa proposta baseia-se na construção de um modelo a partir desses dados para realizar uma projeção de acordo com o dia da semana, os dados da temperatura do dia em questão, se as pessoas estão mais propensas ou não a consumir bebidas alcoólicas. Essa é a nossa matriz de correlação do dataset em questão. O dataset possui mais atributos, mas a partir dessa matriz de correlação, nós decidimos fechar o nosso modelo a partir de 3 atributos, considerando se é final de semana ou não, o dia em questão, a temperatura máxima desse dia e a quantidade de chuva que ocorreu nesse dia em questão. Bom, nesse momento eu vou passar a palavra para o Eduardo, que vai dar prosseguimento na apresentação. Boa tarde, professor. Ou boa noite, dependendo do horário, né, que vocês estiverem assistindo. Como nós vimos na matriz de correlação que o Herbert apresentou, nós selecionamos aqui os 3 atributos que possuem maior correlação com a nossa variável target, né, que é o consumo de bebidas alcoólicas, que é a temperatura máxima, a precipitação e o fim de semana. Então, o nosso modelo de predição vai trabalhar em cima dessas 3 variáveis. Aqui eu vou apresentar para vocês o pipeline de treinamento e de testes. Nessa primeira imagem aqui, nós temos as nossas variáveis que estão presentes no dataset. Conseguimos identificar também a quantidade de registros aqui no canto superior esquerdo, as rows, e a quantidade de colunas que o nosso dataset possui. E também conseguimos identificar nesse gráficozinho a distribuição de cada variável. Isso é uma coisa interessante que nós achamos da ferramenta.
E posteriormente eu vou apresentar para vocês no ambiente da Microsoft Machine Learning Studio. Seguindo aqui, nós selecionamos, né, como havíamos falado, que vamos trabalhar em cima das 3 variáveis cuja tem maior correlação com a variável target. Fizemos aqui a seleção das colunas para o nosso dataset, somente para a temperatura máxima, precipitação e final de semana, para poder criar o nosso modelo com base nesses dados. No nosso trabalho, nós utilizamos 2 técnicas de Linear Regression e Bayesian Linear Regression. O algoritmo de regressão linear da Microsoft é uma variação do algoritmo de árvore de decisão e ele nos ajuda a calcular uma relação linear entre uma variável dependente e uma variável independente. Nós utilizamos os 2 modelos e a ferramenta ela nos proporciona essa apresentação de resultados, comparando um modelo com outro. E ela mostra 2 métricas que são muito utilizadas para os algoritmos de regressão linear, que são elas o Mean Squared Error, esse que vocês conseguem ver aqui, e o Root Mean Squared Error, onde quanto mais a média se aproxima de 0, a previsão está mais próxima do real. E essas informações, elas nos auxiliam a comparar o melhor modelo, alterando algum tipo de variável e fazendo novos experimentos. Nesse primeiro aqui, 2,0, ele é o modelo de Linear Regression, e esse de baixo é do Bayesian Linear Regression. E aqui são algumas outras informações importantes que a gente pode levar em consideração na criação do modelo, que seria o relativo absolute erro, o square de erro e o coeficiente de determinação. Seguindo aqui, eu vou apresentar para vocês a parte do nosso pipeline, utilizando a ferramenta do Microsoft Machine Learning Studio. Nessa primeira etapa, nós fizemos a importação do nosso dataset. Em seguida, nós fizemos a seleção dos atributos que possuem maior correlação com a variável target. Limpamos nosso dataset, removendo caso algum registro possua valores nulos. Aqui nós iremos apenas editar algumas colunas para facilitar na manipulação dos dados, deixar mais legível. Em seguida, nós iremos fazer o split do nosso dataset, separando aqui 75% para serem treinados e os outros 25% para serem testados. Aqui são as nossas técnicas que utilizamos, o Linear Regression e o Bayesian Linear Regression. Realizamos o treinamento do modelo e passamos o algoritmo que iremos utilizar. Em seguida, nós iremos conseguir o score do modelo, de cada um dos modelos. E, por último, nós temos uma função que ele irá criar justamente aquela métrica para comparar um modelo com o outro. Feito isso, nós conseguimos o modelo. E, então, nós iremos criar um web service para esse modelo, para ele retornar a resposta passando algumas informações, como a temperatura máxima, se é final de semana, e precipitação. Então, ele irá retornar aqui se é a quantidade de bebidas em litros que vai ser consumida. Agora eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Andrew, para ele terminar a apresentação do nosso DataApp. Opa! A princípio, para a gente verificar a viabilidade do que a gente estava propondo, a gente elaborou um app proposal mesmo, utilizando o que foi explanado na aula mesmo,
e a gente queria verificar a viabilidade, se dava de ter um sistema onde, imputada dadas as informações de previsões meteorológicas, eu conseguia ter uma previsão do consumo daquele dia para poder ter uma decisão, seja lá isso para um setor que trabalha na área de trânsito, seria muito importante na hora da fiscalização. Então, aqui a gente tem os inputs das 3 variáveis selecionadas e, como retorno, a gente vai ter uma predição do consumo em litros ali, né? Por dia dessa previsão meteorológica, né? E daí, a gente utilizou a mediana, que era cerca de 25 mil litros em um dia, para ser o nosso fator de corte, ou seja, acima de 25 mil litros, a gente já vê a necessidade de uma fiscalização ali. Abaixo disso, pode ser factível, né, uma fiscalização. Agora, isso pode ser podendo ser customizado de setor para setor de trânsito. No setor de trânsito, acha que o consumo de sua cidade a X mil litros é comum, é normal, aí cabe a ponderar. Então, a gente, depois de elaborar esse web app, a gente viu que era factível, né? Era possível, sim, ter essa previsão a partir essa predição a partir da previsão climática. Então, o que a gente pensou? Por que a gente não elabora uma página onde a gente tenta colocar mais ou menos da forma que eles usariam no trabalho? Então, foi a segunda etapa aqui. Eu vou compartilhar aqui, Eduardo, se puder parar aí. Quando estiverem vendo minha tela, podem dar um ok. Tá ok, Anderson. Vamos ver. Legal. O nosso ambiente de deploy aqui foi o Heroku, né? Como foi apresentado. Só que o que aconteceu? A gente se deparou com a seguinte situação. A gente teve que subir 2 apps no Heroku. Um back-end e um front-end. Por quê? Por segurança, o Azure implementa uma política de CORS que a API deles não pode ser chamada direto do front-end, do client-side, só do server-side. Então, para mitigar esse problema, a gente teve que construir um back-end aqui, que é esse API dele, e o nosso front-end de fato, que seria a interface que os administradores lá, os gestores de trânsito, iriam estar interagindo. Então, aqui ficou mais ou menos como seria. Mais para frente, a gente poderia sugerir etapas de configuração e de input de mais dado para refinar o modelo, né? Mas, basicamente, a gente mantém os 3 campos para predição do dia atual. E aqui já utilizando a regra da nota de corte, né? Indicando ou não a fiscalização. Esse está rodando na minha máquina porque a gente teve um pequeno impedimento quando fizemos o deploy aqui do front-end no Heroku, né? Aqui no ambiente local, ele está utilizando a rota lá do Heroku normalmente como back-end, porém, depois de deployado, a gente notou que a requisição não estava funcionando como deveria. Então, a gente seleciona. A gente acredita que tenha sido algum cache na hora do deploy que a página não foi mais atualizada aqui.
uma vez que a gente garantiu que o código estava atualizado com as requisições. Acho que é isso, pessoal. Acho que pode voltar para a apresentação, por favor? Ou a gente... Deixa eu... Ali nas considerações finais, né? Aí no teste do modelo, pode ser? Aí, nesse caso, para testar o nosso modelo e testar o nosso web app, existe esse chat chamado climatedata.org, que apresenta dados históricos de várias cidades no mundo e mostra uma média das temperaturas máxima e mínima e precipitação de chuva, né? De acordo com o mês e várias outras informações, né? Pode passar, André, por favor. Então, nesse caso, a gente mostra aí a média histórica de Manaus em outubro, né? Então, de acordo com o nosso modelo, que informações a gente poderia usar para ter uma ideia se seria necessário ou não uma fiscalização agora em outubro, né? Então, a gente pode pegar como exemplo o segundo dia de outubro aí, que historicamente ele apresenta uma temperatura máxima de 32 graus e uma precipitação média de 3,2 mililitros. Então, a gente pode fazer esse input, né, no nosso Data App e avaliar se seria um dia historicamente indicado ou não para haver fiscalização. É fim de semana, certo? Sim. Então, nesse caso, a gente tem já um feedback indicando que seria interessante para os agentes da lei seca realizarem essa fiscalização, né? Então, novamente, a gente pode ir para as considerações finais. A gente criou o nosso web app conforme a gente teve apresentado pelo professor, e esse web app está disponível, a consulta tá ok, a gente consegue testar e avaliar, e a gente tem essa segunda proposta que a gente enxerga nela uma UI melhorada, uma proposta que teria já uma interação melhor com o usuário, com um feedback visual melhor, dentro desse contexto. E outra consideração importante sobre o nosso modelo treinado é que ele foi treinado considerando a situação específica da cidade de São Paulo. Então, como o André citou anteriormente, as questões de customização, o ideal para esse modelo também, já pensando num futuro uso, seria a gente obter dados de outras capitais brasileiras de mais períodos, de acordo com essa situação meteorológica, para que a gente pudesse criar um modelo mais interessante de acordo com os contextos diferentes de cada região, e que a gente pudesse dar um feedback mais assertivo para cada região em si. Eu acho que uma outra consideração final importante que a gente pode levantar aqui é a utilização da plataforma Microsoft Machine Learning Studio, que ela facilita bastante na criação do nosso pipeline, desde a importação do nosso dataset, até alguma normalização dos dados, até a geração do modelo e a criação do web service. Todo o fluxo de maneira bem simples e intuitiva. Então, teve uma avaliação bem positiva assim, a utilização dessa plataforma. Apesar de ser uma predição em cima de previsões climáticas, né, esse tipo de predição aparenta ser interessante, uma vez que a gente tem esses dados com antecedência e de forma clara. É muito fácil eu ter um histórico de previsões climáticas, e hoje, para consultar
um dado de consumo e venda, a gente tem APIs públicas abertas, por exemplo, consultar pela Cefaz o quanto de bebida foi vendido em um dia ali. Isso tornando viável, né? Esse tipo de modelo sendo aplicado em produção mesmo, seja para um setor de trânsito ou em outra área que vai ajudar de alguma forma essa decisão. Aqui temos nossa referência, né? O dataset a gente pegou lá do Kaggle. Temos os dados climáticos que usado para teste foi nesse Clima Data aí. E nesse link do Drive também, onde encontra-se disponível o PDF com todo o relatório criado pelo órgão nacional de fiscalização de trânsito, um relatório interessante, onde a gente obteve boa parte dos nossos dados, né? Esse relatório ele foi feito pela Operação Lei Seca, pela Universidade Federal do Paraná e pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Então é isso, professor. Obrigado. E mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigado. É isso. é isso, obrigado.